uma preocupação intensa, excessiva e persistente com situações que ainda não aconteceram. Já se sentiu assim? A ansiedade em seu nível normal, ela pode contribuir para a realização de tarefas e compromissos devidos. Porém, em excesso, quando isso se torna constante e intenso, isso pode muito mais nos atrapalhar do que ajudar. Então, é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Vitória e vamos falar um pouco sobre o que a ansiedade pode refletir, o que ela pode significar. Nos preocupamos tanto com o que pode acontecer, coisas que ainda nem aconteceram, não chegaram a acontecer, não se realizaram, mas nós já estamos nos preocupando. Isso é uma necessidade, é um reflexo da necessidade de controle que nós temos em relação à vida. Interessante nós termos essa necessidade de controle em relação à nossa vida, sendo que a vida ela é muito imprevisível, ela não nos oferece nenhum script, um roteiro do que vai acontecer, não nos envia notificação dos momentos que estão para vir. Então não há como nós prevermos e nos prepararmos, nos mantermos no controle das coisas, não há como isso acontecer, mas ainda assim, essa necessidade de controle gera em nós essa ansiedade, essa preocupação com coisas vindouras, com coisas que talvez nem aconteçam, mas estamos ali hipotetizando e imaginando todas as possibilidades possíveis disso acontecer e nos preocupando. E essa falta de controle, essa ansiedade excessiva, reflexo dessa falta de controle, ela gera em nós um fardo, né? Isso se torna um fardo. Então, no livro de Mateus, capítulo 6, Jesus vai dizer que não há com que se preocupar, porque Ele suprirá todas as nossas necessidades. E Ele ainda diz mais, Ele diz, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois esse trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Mais uma vez, para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Então, além de Jesus dizer que nós não devemos nos preocupar, nós não devemos nos preocupar porque Ele suprirá as nossas necessidades e cuidará daquilo que está nos preocupando, Ele também diz que não devemos nos preocupar com o que virá, porque a cada dia o seu presente já basta, a cada dia já basta o seu mal. Todo dia, todo presente, tempo presente, já possui as suas dificuldades, já possui as suas preocupações. Para que você agregar, para que você somar mais preocupações ao seu dia presente com coisas que ainda nem vieram? Então, uma das dicas que Jesus nos dá é: enfrente as suas dificuldades do seu dia presente, porque cada dia já basta o seu mal. É muito difícil nós lidarmos com isso, com essas ansiedades, com essas preocupações que rondam, que permeiam nossos pensamentos, com coisas e situações que nem aconteceram. Por isso é importante a gente refletir todos os dias. Quando algo assim nos incomoda, quando algo assim nos angustia, nós devemos sempre refletir sobre essas coisas, pois a gente deve refletir porque a gente só pode reagir, só pode lidar, só pode reagir a certas situações e lidar com elas quando estas mesmas acontecem, quando estas mesmas se realizam, estão se realizando. Não há como nós reagirmos ou lidarmos com situações que ainda não aconteceram. Claro, é possível que existem situações, existem decisões e acontecimentos que já estão previstos, que possivelmente realmente vão acontecer, e você, antes de chegar a esse momento, você se prepara para lidar com aquela situação. É por isso que a ansiedade no seu nível normal, saudável, ela é benéfica, porque quando há essas situações, você se preocupa em se preparar para lidar com essa situação que está por vir. Mas do contrário, se preocupar com uma coisa que você nem sabe se vai acontecer, não tem certeza, você vai estar se preocupando
à toa e gastando sua energia com isso. Então o ato de refletir é importante porque nós vamos pensar que se existem problemas hoje, então o ato de refletir sobre isso nos leva a concluir que se existem problemas hoje, o que eu devo fazer então? Então vamos pensar. Obviamente, se existe um problema para você resolver hoje, para eu resolver hoje, então a primeira coisa que eu vou fazer é procurar solucioná-los. O que estiver ao meu alcance, o que for possível para eu resolver, eu vou buscar resolvê-los. Responsabilidade minha é resolver os meus problemas. 2. Se não estiver ao seu alcance, não precisa se preocupar, porque o problema se não tem solução, então você já sabe que não vai ter solução. Não precisa se preocupar. Então pensa comigo. Vamos pensar um pouquinho. Por exemplo, se existe um problema que eu não consigo solucionar, ponto. Não tem como eu solucionar. Já fiz o que tinha que fazer. A solução que eu tentei enxergar, que eu enxerguei, não deu certo. Então, uma coisa é certa. A consequência vai vir de qualquer maneira. Porque o que nos mata, o que nos faz sofrer é a incerteza das coisas que virão e nós não sabermos lidar com essas incertezas, né? Porque o futuro, né, é incerto. Então, o que nos mata, o que nos faz sofrer de ansiedade é também essa incerteza das coisas que não podem ou não podem acontecer. Mas se você sabe que você tem um problema, você tentou resolver, não conseguiu, e você tem certeza, e você sabe que se você não resolver esse problema, as consequências virão. É certo? Então, você não tem incerteza sobre isso, você não tem insegurança acerca disso. Você sabe que se você não resolver o problema, vai ter consequência. Então, a partir desse momento, quando você pensa dessa forma, você reflete sobre isso, você vai ter duas opções de escolha. Você tem duas escolhas: sofrer, se angustiar e se preocupar com isso, ou não. Porque uma coisa é certa, haverá as consequências. Você vai escolher enfrentar as consequências de forma angustiada ou não. Certo? Deu pra entender? Eu posso escolher uma das duas atitudes, uma das duas maneiras de reagir frente às consequências, frente aos problemas, tendo certo em mim de que não havia mais o que fazer. Eu já havia tentado de todas as formas possíveis para solucionar o problema e não foi possível. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se um exemplo simples, né? Pra gente entender mais ou menos como funciona. Mas eu acho que dá pra. Enfim, havia um evento muito importante no dia seguinte, né? Eu tinha um evento muito importante, por exemplo, uma apresentação do trabalho final da minha faculdade, né? A monografia, o TCC, um trabalho muito importante é o trabalho final que vai fazer com que eu seja aprovado pela bancada e, enfim, me forme e ganhe meu diploma. Eu me preparei, fiz o possível, me preparei para fazer uma boa apresentação, mas no dia eu me acordo muito indisposta, muito doente, com uma tremenda virose que me impossibilita de ter condições de ser capaz de apresentar bem esse trabalho, né? E aí o que você vai fazer? Você vai sofrer por uma coisa, tipo, não tem como eu apresentar. E você vai sofrer por uma coisa que você sabe que realmente não deu certo. Você vai sofrer porque você queria de todas as maneiras estar ali, você queria de todas as formas conseguir chegar e apresentar bem, mas você sabe que não aconteceu. Então eu escolho sofrer e me angustiar por isso, pela consequência que virá, ou eu decido não sofrer, tipo, vai acontecer, não vou conseguir, não vou apresentar hoje, então não tem o que fazer. Amanhã, cada dia baixa o seu próprio mal. A gente tem que se lembrar disso. Cada dia baixa o seu próprio mal. Amanhã, outro dia, amanhã eu vou atrás do... E eu vou terminar o vídeo falando pelo celular, porque a memória da câmera ficou cheia. Então, de onde eu parei, falando sobre o exemplo, né, da faculdade, de apresentar o trabalho que não deu certo. Enfim,
Se a gente sabe que uma coisa vai acontecer de qualquer maneira, é muito mais fácil, a gente decidir lidar com a situação. A gente vai decidir lidar, sofrer ou simplesmente enfrentar. Cara, vai acontecer de qualquer forma. Então, eu decido passar por aquela dificuldade de maneira focada em resolver, ou de maneira angustiada e sofrida, se preocupando demasiadamente. Então, é uma escolha também nossa. E, para finalizar, em 1 Pedro 5, ele vai dizer, ele vai nos aconselhar acerca disso, né? Ele vai dizer assim: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Se existem problemas que você não pode resolver, se você viu que você não consegue resolver, você tentou, e mesmo assim não deu certo, o que Pedro diz: entregue suas preocupações a Deus, né? Porque Ele tem cuidado, Ele cuida da gente. Então, que a gente possa se esforçar em solucionar nossos problemas, sim. Nos preocupemos com o hoje, né? Se existem problemas a ser enfrentados hoje, que possamos resolvê-los, procurar resolvê-los. Se não for possível, que nossas preocupações sejam entregues a Deus. E lembre-se também que, se não for possível resolver esse problema, que vai acontecer de qualquer maneira, e as consequências vão vir, você tem o poder de escolha, de enfrentar isso com angústia extrema, ou então tendo em mente que as coisas vão acontecer e você vai passar por elas. Todas as coisas são passageiras. E quando eu falo sobre isso, eu falo isso pra mim também, porque eu sou uma pessoa muito preocupada com as coisas, com coisas que não aconteceram. E às vezes até com um atraso, chegar meia hora atrasado na aula, isso já me causa um certo tipo de sofrimento. Sendo que eu fiz, eu saí 1h30 antes, 1h30 pra pegar o ônibus. Então, eu fiz o que podia, me acordei cedo e eu não tenho culpa se os ônibus atrasaram. Então eu tenho que enfrentar isso e pronto, né? Chego atrasado na escola, ou chego atrasado na sala da faculdade. Não há o que fazer. Às vezes, mas na hora, eu acho que é só isso mesmo. Tô começando a enrolar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você entendeu, né, também. Se você não entendeu, também pode deixar seu like, pode se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Se comentar se gostou e tal. E muito obrigada por você ter assistido até aqui. E até a próxima. Tchau.